Obrigada por virar. Deus abençoe. Amém. Então, mais uma aula aqui do Guia dos Perplexos, Morena Burrinho. Hoje a gente vai estudar o capítulo 17, que ele vai falar sobre a metafísica. Deve ou não ser estudada pelas massas. Então, o título do capítulo de hoje é o seguinte: não somente a metafísica deve ser ocultada da multidão, mas também a maioria das ciências naturais. Essa é a opinião do Rambam e a gente vai ver porquê. Não penses que é somente o ensino da ciência da metafísica que se deve evitar de ensinar ao povo simples, ou seja, as massas, mas também a maioria das ciências naturais. Já foi dito diversas vezes, não se interpreta uma Maaseh Bereshit diante de duas pessoas. Isso daqui está escrito na Mishnah Hagigah 2:1. Então está no tratado de Hagigah, da Mishnah. O que é Maaseh Bereshit? Maaseh Bereshit faz parte de uma divisão antiga feita pelos cabalistas, pelos estudantes, pelos mestres de Torá. Se dividia em Maaseh Bereshit e Maaseh Merkavah. A Merkavah, ela posteriormente é chamada de Kabbalah. É chamado da parte mais profunda e mística da Torá e do Tanakh. Isso, posteriormente, é chamado de Kabbalah, mas os mais antigos chamavam de Merkavah, que também é traduzido por uma carruagem celeste, dando o exemplo da carruagem celeste no episódio do profeta Elias. No profeta Elias. Então, por isso que se chama de carruagem celeste. Todo o assunto dentro da Torá e dentro da Tanakh que é interpretado como o nível sod, o nível mais profundo, o nível de Kabbalah, o nível do segredo. Então, todo texto sagrado, todo texto das escrituras hebraicas, ele tem esses 5 níveis, que é chamado de pardes. São os 5 níveis de interpretação. E o Maaseh Merkavah era o sentido mais profundo, o significado mais alegórico, que, por exemplo, na Kabbalah a gente fala dos mundos superiores, a gente fala da árvore da vida, da Etz Haim. Então, esses assuntos eles estão incluídos dentro da Merkavah. A Merkavah era estudada exclusivamente pelos cabalistas. A Merkavah não era aberta a toda a comunidade, o povo simples. Não, a Merkavah era fechada num grupo de pessoas, de estudiosos, que precisava de vários atributos para a pessoa conseguir estudar, ser liberada a essa sabedoria. Então tinha que ser homem adulto, com família, casado, a partir de 40 anos, e já tendo sabedoria da Torá, Alahá, Talmud, Mishnah, Gemara. Então a pessoa já tinha que saber, já tinha que estar estudada na tradição, já tinha que ter muitos anos de estudo, uma preparação para depois ela ser iniciada dentro da Merkavah. Então a Merkavah, ela foi ela foi bastante estudada por grandes sábios como Rabi Akiva, por exemplo,
Rabi Akiva foi um grande sábio que adentrou dentro do Pardes completo. Ele atingiu o nível de excelência em todos os 5 livros. E teve outros sábios que também entraram até o nível de Sod, até o nível mais profundo, mas também são 4 níveis, né? O Pardes, 4 níveis. Eles entraram dentro dos 5 níveis até chegar ao Sod, mas tiveram um final não muito bom. Então se diz que um sábio adentrou o Pardes e enlouqueceu, teve outro que virou um herege, outro que morreu, outro que cometeu idolatria. E Rabi Akiva se diz na tradição que ele entrou e saiu em paz. Ele entrou em paz e saiu em paz. Então ele teve realmente a base para adentrar nessa grande profundidade e não se afogar. Então é como caminhar em direção ao mar, e se não souber nadar vai morrer afogado. Então, apesar do mar ser uma coisa assim esplêndida, uma coisa que traz em nós o sentimento de profundidade, o sentimento de grandeza, se a pessoa cair de cabeça no mar, entrar no mar, sem tiver o preparo, sem tiver o cuidado suficiente, ela vai se afogar. Então, o Rabi Akiva, ele adentrou com sabedoria dentro do Pardes, dentro desses 4 níveis da profundidade da Torá. Ele entrou no nível mais profundo da Torá e saiu em paz. Então, a experiência dele foi realmente uma experiência completa. Ele não pulou os passos. E Rabi Akiva, ele começa a estudar, realmente ser alfabetizado com 40 anos de idade. Então, ele começa do nível mais básico, ele aprende a tradição, ele aprende a Torá, ele aprende os profetas e ele adentra com a base e consegue aprender realmente e sair em paz. Outros sábios que não tiveram um destino muito positivo, eles também eram grandes sábios. Só que um descuido só já pode ter graves consequências. Uma má interpretação pode gerar muitas consequências para ele e consequências para o futuro. Então, uma má interpretação de um nível tão elevado pode corromper ele e pode corromper outras pessoas. Porque imagina, se ele mergulha nisso, ele aprende tudo equivocadamente, tudo errado. E ele transmite esse conhecimento errado. Ele vai gerar um prejuízo ainda para as pessoas que vão aprender dessa pessoa. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente no Merkavá. E aqui ele está falando do Maaseh Bereshit, o relato da criação. O Maaseh Bereshit, ele é o primeiro passo. Assim, a Kabbalah, ela vai ser o nível do Merkavá, Maaseh Merkavá, vai ser o sentido do Sod mais profundo. O Maaseh Bereshit é o relato da criação. O Rambam, ele vai interpretar Maaseh Bereshit como as ciências naturais, como o relato do Gênesis, o relato de Bereshit. Ele vai interpretar como que dentro do Maaseh Bereshit está incluída a ciência da física, a ciência que explica o mundo. Então, tudo que explica o universo, explica as interações das forças, explica como a natureza atua, como a natureza funciona, ela está dentro do Maaseh Bereshit. Ela é o relato do mundo natural, do mundo que nós vivemos. O Maaseh Merkavá, ele é como se fosse a raiz, ele é como a raiz para o Maaseh Bereshit. Só que dentro de uma ordem de estudos, primeiro vem Maaseh Bereshit e depois, com muito preparo, muitos anos de estudo, vem o Maaseh Merkavá.
Só que por que o Rambam está falando aqui que até o Maaseh Bereshit não deve ser ensinado às massas? Ele tem uma opinião polêmica sobre esse ensinamento, sobre ensinar essa ciência do Maaseh Bereshit, esse nível filosófico. Ele fala que esse nível do Maaseh Bereshit é aquele explicado por Platão, por exemplo, explicado por Sócrates, por Aristóteles, que tentam explicar todo o mundo, todas as ciências naturais. E por que ele vai falar que isso não deve ser explicado às massas? Então vamos continuar aqui o texto. Já foi dito diversas vezes, não se interpreta Maaseh Bereshit diante de duas pessoas, como está no relato de Haggai. Isso não é válido somente entre os adeptos da Torá, mas conforme os filósofos. Os sábios das nações ocultavam nos tempos antigos os princípios da criação e falavam deles de forma enigmática. Platão, e quem o antecedeu, chamava a matéria de fêmea e a forma de macho. Tu sabes que há três princípios do que é gerado e perece: matéria, forma e privação particular. Aí tem uma nota de rodapé aqui, privação particular. Ou seja, a privação de uma determinada forma, que está sempre unida à matéria. Se não fosse a junção da privação à matéria, a matéria não receberia sua forma. Nesse aspecto, a privação faz parte dos princípios. O que ele está dizendo aqui? Aqui é uma interpretação muito platônica, aristotélica sobre a matéria, sobre a natureza. Toda matéria ela tem uma privação, porque tudo que existe no mundo ele é privado por dimensões, por a sua natureza intrínseca do objeto. Então, por exemplo, uma mesa ela tem a sua matéria, ela tem a sua forma de mesa, ela tem a ideia. Só que a mesa ela também é uma forma privada. Ela está, vamos dizer assim, presa, ela está limitada à forma de mesa. As proporções, as dimensões delas, elas são limitadas dentro do espaço-tempo. É o contrário, por exemplo, do Criador. O Criador, ele não tem dimensões. Não há um atributo, não há uma escala que consiga medir o Criador. Então, tudo que pertence à matéria, ele tem uma medição. Dá para a gente medir através da ciência. Então, a gente mede, por exemplo, a idade de um objeto através da datação por carbono. A gente mede o comprimento, a largura. A gente mede o peso, a massa de um objeto. O Criador, nada disso funciona nele, porque ele está acima de todas essas dimensões, essas proporções. Ele está acima da matemática, ele está acima da física. Então, os únicos meios que a gente tem para se referir ao Criador são os termos antropomórficos. É uma certa humanização do Criador dentro dos textos, por causa das, vamos dizer assim, limitações da linguagem, dentro das limitações do que a gente consegue expressar. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente reflete, ele está preso à matéria. Até o nosso pensamento, que a gente acha que é uma coisa mais elevada que a matéria, o pensamento é um produto também do corpo, é um produto do cérebro. O pensamento, ele é feito, ele é construído pela química, ele é construído pela biologia. Então, a gente não consegue ter uma percepção de algo que esteja além do humano, além da natureza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai descrever uma força superior? Como é que a gente vai
pensar sobre isso, como é que a gente vai desenvolver esse assunto. Por isso que toda a Torá, todos os livros dos profetas, que são os livros do Tanar, eles são escritos na linguagem dos ramos. Essa é a função da linguagem dos ramos, é trazer para nós, para a nossa linguagem, conceitos do nível de Sod. Só que são conceitos que eles são, vamos dizer assim, baixados para a nossa linguagem, para termos que nós conseguimos fazer associação. São termos associativos. Muitas das coisas que a gente entende no mundo, a gente entende por uma associação com outra coisa, por uma dualidade. A gente entende o mal como o contrário de bem. A gente entende assim, algo que é positivo porque existe uma ideia de negativo. Então, toda a nossa compreensão do mundo ela é extremamente limitada. Então, como pode o homem conhecer o Criador, se o homem é tão limitado? Se o homem, a própria natureza do homem está dentro desse número que representa o 6, essa ideia desses 6 lados, essa ideia de uma privação, essa ideia de uma proporção, de uma limitação. Como é que a gente pode tentar entender o ilimitado com a nossa forma limitada? Então, por isso que os cabalistas trazem a linguagem dos ramos, por isso que através das histórias dos personagens da Torá, dos personagens do Tanar, nós conseguimos entender o que o Criador quer, qual a intenção do Criador para com a humanidade, qual a intenção do Criador para conosco. Então, através da vida dos profetas, a vida deles é simbólica. A vida dos profetas é um grande símbolo. Tudo que os profetas passam durante a sua vida é um símbolo. É como se ele fosse um personagem em que a cada momento que ele passa, a cada episódio que ele tem que passar por uma dificuldade, ele tem que superar alguma coisa, é uma lição para aqueles que vieram posteriormente e vão aprender deles. Então, toda a vida de um profeta é uma lição, toda a vida de um personagem do Tanar é uma lição. Então, ele ganha uma importância muito maior do que simplesmente um personagem histórico. Ele não é simplesmente, a história da Torá não é simplesmente um episódio na história. O Tanar não é um livro de histórias. A Torá não é um livro de histórias. Então, cada episódio que está na Torá, cada episódio que está no Tanar é altamente simbólico. Apesar de que não podemos ignorar o nível do Resh, o nível do Pishat, não podemos ignorar o nível do Drash, não podemos ignorar qualquer nível que tem do Sod, do Pardes. Não podemos ignorar nenhum nível. Porém, a vida deles sendo simbólica não anula o Pishat da vida deles. Por exemplo, existe o livro chamado Provérbios, os Provérbios de Salomão. À primeira vista, há uma leitura normal, uma leitura do nível do Pishat, uma leitura do nível literal. Nós vemos que aquilo é muito benéfico. Ali traz vários conselhos da vida, conselhos do que fazer, do que não fazer, quais caminhos evitar, quais caminhos seguir. Então são conselhos extremamente importantes para a nossa vida pessoal e nossa vida coletiva. Agora, o nível de Sod dentro do nível do livro dos Provérbios contém uma sabedoria tão gigantesca que é traduzida através dos conselhos morais, que é a linguagem dos ramos, que ela é puramente, altamente simbólica. Ela traz as alegorias mais belas e sublimes que a gente tem na literatura. E no início desse livro, o Rambam fala sobre isso. Ele fala que o valor
das palavras de Salomão, do rei Salomão, dentro dos provérbios, é como se fosse maçãs de ouro. E o sentido mais literal, o sentido que ele traz, o sentido moral, o sentido da vida prática, tem um valor também muito grande, como o valor da prata. Só que, como nós olhamos o texto, à primeira vista, parece que essa maçã, parece que esse tesouro, ele é de prata. Mas não necessariamente o que nós vemos à primeira vista é o conteúdo em si do objeto. Então, isso entra nessa explicação. Dentro das ciências naturais que ele fala aqui, dentro do Maaseh Bereshit, nem tudo é como a gente percebe à primeira vista. É por isso que ele fala que a maioria das pessoas, a maioria das massas do povo simples, não deve ser explicado o Maaseh Bereshit, apesar dele ser as ciências naturais. Porque, à primeira vista, mesmo que seja dentro das ciências naturais, a pessoa sem uma estrutura, sem um preparo, vai levar a mal entendidos, a más interpretações, até dentro desse nível, até no nível da prata. Entende? Então, mesmo que o valor das ciências naturais, o valor de Maaseh Bereshit, ele seja o valor da prata e Maaseh Merkavah seja o valor do ouro, ele tem essa opinião de que até o Maaseh Bereshit ele vai ser mal interpretado, seja por questão ideológica, seja por religião, porque é como acontece na história, nós temos um conhecimento da Torá, nós pegamos um texto da Torá. Se, por exemplo, eu tiver dentro de mim uma forte natureza ideológica e religiosa que me leve por um caminho, por exemplo, vamos usar o cristianismo, por exemplo. A pessoa, dentro do cristianismo, ela consegue usar textos da Torá fora do contexto, textos dos profetas fora do contexto, para reforçar a crença dela do cristianismo. Então, olha só, se pode usar até os níveis mais simples, os níveis de interpretação mais simples, para uma coisa totalmente contrária, uma intenção totalmente contrária do que o texto queria dizer originalmente. Então, nós somos seres humanos muito ideológicos. Nós conseguimos usar tudo segundo a nossa ideologia. Nós conseguimos fazer uma manobra com muitas coisas. Nós conseguimos pegar algo que a princípio não tem nada a ver e fazer uma manobra com aquele assunto, uma manobra tão grande que a gente às vezes consegue convencer o outro que isso daqui que a gente está mostrando realmente está apoiando a nossa ideia. Então a gente faz uma manobra com praticamente tudo, seja política, seja religiosa, seja ideológica, seja com tudo. A gente pode pegar um assunto que não tem nada a ver e puxar para a nossa ideologia, para a nossa crença e ensinar os outros a partir disso, e isso se torna uma fonte, na verdade, para até uma idolatria. Isso se torna uma fonte para uma coisa negativa ou uma coisa que não tem nada a ver com o propósito original dessa fonte. Então a gente tem essa sagacidade de trabalhar com esses assuntos conforme a nossa crença anterior, conforme a nossa ideologia, conforme a nossa força interior, a nossa tendência, seja para um lado ou para o outro, a gente consegue pegar praticamente tudo e fazer essa manobra. Então é por isso que o Rambam tem tanto cuidado ao falar dessas coisas. Bem no início do livro, ele fala que até o estudo desse livro aqui, do Guia dos Perplexos, não deve ser feito para as massas. Ele fala que mesmo que poucas pessoas estudassem esse livro, poucas pessoas lessem esse livro, mas as poucas pessoas realmente tivessem força de vontade para entender realmente a intenção dele, já valeria a pena ele ter escrito todo esse tratado. Um modo de interpretação, né?
Isso, exatamente. É melhor interpretar do que entender. Então por isso que o Uramba é um cara que tinha tanto cuidado com isso. Até os próprios livros dele. Ele preferia que poucas pessoas lessem, mas com o coração aberto, com o coração sincero, para investigar realmente o livro, se aproximar do que o Uramba quer ensinar para a humanidade, do que o livro se tornar um best-seller e multidões lerem o livro e mal interpretarem ou não entenderem nada. Então ele era muito cuidadoso nessa questão. Então esse é o grande cuidado. Quando a gente estuda aqui Kabbalah, por exemplo, a gente não adentra Kabbalah. A gente estuda princípios básicos da sabedoria da Kabbalah para a gente aplicar na nossa vida. A gente nunca adentrou, a gente nunca foi assim um cabalista para ensinar assim. O professor teria que ser um cabalista para ensinar Kabbalah. Porque a gente ensina aqui são conselhos que a gente pode aplicar. Por exemplo, de Baal HaSulam, que traduz a sabedoria da Kabbalah de uma forma muito prática para a nossa geração. A gente não tem que ter essa ambição, vamos dizer assim, a ambição no mau sentido, de querer que, por falar um pouco de Kabbalah, já se achar um cabalista, ou falar um pouco de Torá, já se achar um mestre de Torá. É o que tem muito hoje, né? A ascensão de muitos professores, muitos morés por aí, de muitos morés que ensinam e acham que são cabalistas, ou que os seus ensinamentos eles estão no nível de um cabalista. O que eles ensinam é uma revelação cabalística. E é uma idolatria em torno de si próprios, né? Exatamente, se faz a figura de ídolo. O problema é que daí essas pessoas vão angariando um monte de gente em volta, e quando elas caem, porque caem, né, aí todas aquelas pessoas caem junto. Então, em vez de construir, acaba destruindo. E muitas pessoas dentro desse esquema, dentro desses falsos mestres, elas se frustram também. Então, quando o mestre dela, o mestre entre aspas, cai, o mundo para ela também desaba. Então, ela fica desiludida com aquilo. Ela fica edificada numa idolatria, né? Então, principalmente as pessoas que acabam de sair da idolatria, elas são as mais frágeis. As mais frágeis, a que precisa ter mais cuidado na questão desse caminho. Porque imagina, a pessoa acabou de sair da idolatria e ela encontra um mestre de Kabbalah, um moré. Ela encontra um moré. Aí ela aprende com o moré, aprende um monte de coisa, acha que ele é o guru, ele é o cara que entende pra caramba. É bravo. Aí depois chega um episódio que esse líder desmascarado cai por terra, né? Tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava. Aí se levantam as contradições. Aí esse é o perigo, é que o quê? É que às vezes muitas coisas que esses caras ensinam são tiradas dessas fontes. Sim. Então são ensinamentos verdadeiros. Sim. Tá entendendo? Só que o ensino é verdade, mas a prática é o contrário. E aí quando a pessoa descobre a farsa, a primeira coisa que ele vai julgar? O ensino é falso. O ensino é falso. E aí tudo aquilo que ele poderia ter internalizado e produzido fruto bom, vai entender que foi enganado, que era uma mentira. Tipo assim, como se o ensino fosse mentiroso e não a pessoa. E aí que está o perigo. Aí que está o perigo. A pessoa ela vai entrar numa desilusão com tudo. E isso Ela faz tipo um pacote completo, né? Isso é o grande perigo. Porque quando as pessoas costumam acreditar em alguém, acreditar em algo, elas meio que acreditam com uma dualidade. Por exemplo, existem muitas pessoas assim, elas estudam algo, aí ela acredita 100% naquilo, ela fica lá. Aquilo ali depois é posto abaixo. Aí ela fica descrente naquilo. Se frustra.
Aí ela acredita em outra coisa. Aí ela bota todo seu coração exatamente na outra coisa. E isso depois traz uma frustração para ela de novo. Por que isso está errado? Tem um provérbio que atribuem a Buda, que diz que tudo é professor. Nós aprendemos com tudo. E eu acho que esse provérbio ele é muito valioso. Por quê? Porque ele não te deixa cair tanto nas desilusões. Se, por exemplo, a pessoa foi enganada por um falso mestre, e esse falso mestre é desmascarado, quer dizer que tudo que ele ensinou foi mentira, foi falácia? Não. Então, como tudo é professor, até pelos erros desse falso mestre ela aprende. Tem uma frase do Gibran que fala, bate forte nisso aí. É uma coisa que desde a primeira vez que eu li, nunca mais saiu da minha mente. E é o que me norteia. Então, tipo assim, ele diz o seguinte: eu aprendi silêncio com os falantes, aprendi prudência com os imprudentes, aprendi mansidão com os brutos, e ainda estranho sou ingrato a esses professores. E ainda o quê? Na parte final. Ainda estranho sou ingrato a esses professores. Ou seja, ele aprendeu silêncio ao ver pessoas falando demais. Sim. Aí ele entendeu a importância do silêncio. Ele aprendeu prudência vendo as pessoas sendo imprudentes. Errando. As pessoas sendo inconsequentes. Bom, deixa eu ser, para não repetir os erros. Eu aprendi mansidão com os violentos. Ele vê a pessoa sendo violenta, então ela vai reproduzir o contrário. Ele fala, e ainda é estranho, porque eu sou ingrato a esses professores. Ou seja, essas pessoas têm uma importância gigante na minha vida, porque elas me ensinaram o que eu não devo ser. O caminho certo. Então tudo isso é luz. Tudo isso é luz, a sua percepção sobre aquilo. Exatamente. Isso daí, esse conselho, ele resume muito bem isso. Como que o caminho do equilíbrio, o caminho do Tiferet, ajuda a gente a entender isso. Se a gente enfrenta algo negativo na nossa vida, ela também é um professor. Essa coisa negativa que aparece é um professor, assim como uma coisa positiva é um professor. Então tudo isso faz a gente nos centrar no caminho do equilíbrio, que é o caminho do Rambam, é o caminho que o Rambam ensina, o caminho do equilíbrio. Então não é você ir para um lado totalmente esquerdo, de severidade, nem um lado totalmente direito, que é o caminho de um amor que chega a ser destrutivo. Mas não, você unir esses dois polos e trabalhar com esses dois polos. Como que eu vou agir que seja de uma forma de justiça, que seja de uma forma de beleza, de equilíbrio, de diferença na vida das pessoas e na minha vida. É o que a própria Torá fala, né? Não te desvies nem pela esquerda e nem pela direita. Porque são dois extremos que são destrutivos. Os extremos são completamente destrutivos. Pelos extremos que vem o terrorismo, que vem o fundamentalismo. Isso, a própria palavra extremista, que nos traz a ideia do terrorismo, do fundamentalismo, de ser extremo numa crença fundamentalista. É você não enxergar mais nada no mundo que não seja aquilo. É a pessoa ficar com um tipo de cegueira. E essas cegueiras, elas existem. É o combustível dos ídolos. É o combustível dos ídolos. As cegueiras existem no nível ideológico, no nível político, no nível religioso, no nível social. Em todos os níveis existem as cegueiras, existem essa cegueira para com o mundo e somente olhar para mim mesmo. Isso não é nada mais do que o próprio ego, é a força central do ego, em que eu estou certo, eu tenho razão, então aquele que discorda de mim, ele está errado, ele deve ser combatido. Essa ideia, ela é muito perigosa.
essa ideia de que o outro que discorda de mim tem que ser combatido. E isso tudo que eu estou trazendo aqui é para explicar esse conceito aqui do porquê não ensinar nem o Mahasi Beshi para as massas. O que simboliza as massas aqui? As massas significam a ignorância. As massas significam o senso comum. As massas significam simplesmente você ser ensinado pela sua sociedade, pela sua família, pelo seu ambiente e somente aceitar, não passar por um filtro. Isso é ser as massas. Massa de manobra. As massas, elas são um instrumento. Massas são um instrumento e são um dos instrumentos mais fortes que se tem, porque aquela pessoa que ela realmente sabe manipular as outras, ela trabalha com as massas. As massas, elas são manipuladas. As guerras são feitas através da manipulação das massas. As ideologias se espalham por aí pela manipulação das massas. Introduzir uma ideia fundamentalista na cabeça de uma pessoa, ela é uma arma de guerra, é uma arma ideológica. Então a gente pode pegar qualquer assunto aqui, a gente pode transformar isso numa arma ideológica, incutir na cabeça das pessoas, isso se torna um consenso comum, isso se torna o que é chamado de... agora eu esqueci a palavra, mas é um imaginário popular. Essa é a É um palavra. inconsciente coletivo. Consciência coletivo, um imaginário popular. Tem até um experimento que fizeram com macacos, uma vez, para provar como funciona esse inconsciente coletivo. Eles colocaram 10 macacos numa jaula, né, e dava ração para eles todo dia. Mas aí eles pegaram um lugar alto e colocaram um cacho de banana em cima. E aí, tipo assim, o macaco prefere banana que ração. Só que então veio o macaco, subiu até lá, e quando ele subiu até o cacho de banana, eles deram um banho de água fria em todos os outros macacos. Aí beleza, aí passou, e aí, de novo, sempre que o macaco subia lá para pegar a banana, todos os outros que ficavam embaixo tomavam um jato de água fria. Aí eles entenderam o quê? O problema é a banana. Entendeu? Então se ninguém pegar a banana, ninguém apanha. Então quando o macaco tentava subir, o que os outros macacos faziam? Batia nele. Aí, beleza, aí aquele macaco morreu, e aí foi mantendo esse hábito. Sempre que o macaco Se manifestava. tentava subir para pegar a banana, vinha o resto e batia. E aí o tempo foi passando e foram substituindo um por um todos aqueles macacos. Mas aí nenhum dos macacos que estavam, né, que estava na versão original, né, eles nunca passaram por tomar um banho de água fria. Mas sempre que o macaco subia para tentar, o resto do bando batia nele. Por quê? Por causa de uma ideia que foi implantada lá atrás e virou um costume, virou uma tradição. Então eles seguiam aquela tradição sem nem saber o porquê. Eles não tinham base nenhuma do que eles estavam fazendo. Só que não pode pegar a banana. Por quê? Interessa. Ninguém sabe, mas se pegar a banana. Como é a festa de Purim, que é o carnaval, tem nada a ver, né? Ué? Assim como a festa de Purim, que é o carnaval que o pessoal comemora, não tem nada a ver com o sentido da festa de Purim. Assim, todo mundo segue aquela tradição, mas sem saber a origem da festa. Exatamente. As pessoas elas vão seguir o rebanho. Não sabe nem verdade, não sabe como surgiu o carnaval. Não sabe. Mentalidade de rebanho. Porque assim, a Ana levantou isso e de fato me fez lembrar, né? Que assim, na idolatria, a forma de eles tentarem combater as festas bíblicas é dizendo que os judeus têm uma sincronia com as datas festivas que também são pagãs. Ela eu me lembrei, e não tem nada a ver com você vai estudar a festa de Purim, né? Não, são 4 mandamentos de Purim, né? Que é ouvir a Megilá, né? Doar alimentos, né? Para os amigos, presentear com comida, doar, fazer tzedakah para os pobres e fazer uma refeição farta. São os 4 mandamentos.
essa coisa da fantasia, Máscara, apito. tudo isso foi incorporado muito depois na Europa, porque tinha os carnavais na Europa. Então, para os judeus não ficarem naquela de, tipo assim, nós somos diferentão, não, vamos assimilar costumes alegres. Então assimilou, mas não tem nada a ver com o Purim. A questão é errado usar fantasia no Purim? Não, porque você está pegando, é uma assimilação que tem um lado positivo, que é a alegria, a festa. Agora o problema é você pegar, assimilar o que é ruim, Carnaval. a idolatria. Por exemplo, isso aqui, esse modelo de livro que a gente usa hoje, isso aqui não foi o judeu que inventou. Os judeus liam em rolo, pergaminhos. Entendeu? O judeu pegou isso aqui de quem? Esses livros encadernados. Quem criou isso? Foi o cristão, né? Foram os cristãos. Capítulo e versículo na Torá. Tá entendendo? Era tudo pergaminho. Então o judeu ele tem essa humildade de pegar uma ideia que é do outro, mas ver que é uma ideia boa, que dá para ser usada para o bem, ele incorpora isso. Esse é o lado bom da assimilação. Não, nós somos diferentes de todo mundo. Nós não vamos imitar nada de ninguém. Até hoje estava tendo que ler um monte de pergaminho. Entendeu? Então assim, você pegar a ideia que é boa e reproduzir para o bem. E na Bíblia não quer dizer conjunto de livros? Sim, conjunto de livros, mas na verdade era conjunto de rolos. Os livros antigamente eram rolos. Então foram os cristãos, na imprensa de Gutenberg, né, que imprimiram o primeiro livro, aí colocaram capítulos encadernados assim, desse jeito. Então hoje você vai em todas as sinagogas, em todas as yeshivot, você vai ver livros assim, entendeu? Que é um conceito que vem do cristianismo. Ou seja, mas não, o cristianismo é idólatra, então a gente não pode imitar isso. Mas foi o Criador que deu, as almas todas são dele, ele que deu. Exato, então assim, a gente tem que saber assimilar o que é bom. O problema é que quando quer imitar os outros, ser igual aos outros, não. Pega aquela assimilação e traz para a sua realidade. Exatamente. E assim, continuando essa ideia, só para explicar o porquê que o Rambam ele tem todo esse cuidado com as massas, porque as massas são, na verdade, a arma mais forte que existe na mão de uma pessoa que consegue ter essa força de manipular. E ela é fácil, né, de manipular. Sim. As massas são fáceis de manipular. E tem uma coisa que eu ouvi meu avô falar quando era pequeno, hoje eu entendo. Ele falava assim, o indivíduo é inteligente, mas o povo é burro. Uma pessoa é inteligente, você como indivíduo, você tem o dom de observar, analisar e concluir. Mas o povo, a massa, tá entendendo? Então, então você fica naquela ideia de rebanho, né? Você segue os outros sem saber para onde os outros estão indo. Se torna realmente um rebanho. E continuando aqui o texto, que é um texto curto, porém é uma das ideias centrais do Rambam, que é ter esse cuidado com uma Sebeshit, uma Semerkavah. Continuando, lendo aqui novamente, os sábios das nações ocultavam nos tempos antigos os princípios da criação e falavam deles na forma enigmática. Platão, e quem o antecedeu, chamavam a matéria de fêmea e a forma de macho. Tu sabes que há três princípios no que é gerado e perece: matéria, forma e privação particular, que está sempre unida à matéria. Se não fosse a junção da privação à matéria, a matéria não receberia sua forma. Nesse aspecto, a privação faz parte dos princípios. Quando uma forma é alcançada, aquela privação é cancelada, ou seja, a privação da forma específica que foi alcançada. E se junta à matéria outra privação. E assim segue continuamente, como foi explicado na física. Aqui, quando ele fala física com F maiúsculo, ele está se especificamente falando de um livro, que é a Física de Aristóteles. Aristóteles ele explica esses conceitos fundamentais da matéria, forma, substrato, substância, tudo nesse conjunto de tratados chamado de física. Assim como ele tem um tratado chamado metafísica também, botânica, enfim. E se esses filósofos, os quais a explicação clara não... E se esses filósofos,
aos quais a explicação clara não lhes causava dano, costumavam usar termos metafóricos e empregar imagens a seus ensinamentos. Nós, os seguidores da Torá, por mais forte razão, não devemos dizer explicitamente o que está distante do entendimento do povo simples, ou dizer algo que causará que imaginem a verdade de maneira diferente do que a intencionamos. Portanto, saibas também isto. Então aqui está falando do que a gente falou, do perigo da má interpretação, da má interpretação. Deles terem a ideia até oposta do que os sábios, ou do que a gente explicando algo queria que eles entendessem. E com isso finalizo o capítulo 17. Alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar? Todo mundo entendeu o cuidado que a gente tem que ter com a interpretação. A interpretação, a má interpretação. Má interpretação. Que toda a história do cristianismo, por exemplo, é a má interpretação. Sim. Então a gente vê o perigo e aonde pode chegar os males A má interpretação. da má interpretação. Façamos Onde pode o homem chegar a nossa isso? imagem, a nossa semelhança. Você vê? Quem não conhece esse texto lá, né, nessa interpretação dentro desse contexto aí de Bereshit, né? O perigo que, assim, a gente hoje, quando a gente para olhar, é tão perigoso que as pessoas ficam loucas. Porque as pessoas, principalmente dentro da idolatria, elas dizem que houve Deus, que Deus fala com elas, criam teorias e coisas que você fica assim perplexo. Porque houve uma abertura lá atrás que dá legalidade para isso. Sim. Agora, quando eu estava lá, né, fui lá 24 anos, não foram uma, não foram duas, muitas vezes eu senti algo, nunca vi visão em relação, te falando, nunca vi, tá? Mas eu senti Porque não algo. tinha batismo no Espírito Santo. Não tinha. Não, mas a ideia é essa. Eu ouvia muito isso. Se você não tem visão, se você não fala em línguas, Não, eu não. então as pessoas se viam obrigadas a quê? Porque, na verdade, essa ideia do rebanho, do inconsciente coletivo, ele funciona o seguinte: quando você está num ambiente, aquele ambiente ele é tomado de uma certa atmosfera, o pregador ele já começa falando de forma totalmente emocional. Então tem a típica musiquinha de fundo, né? E aí o tom de voz, você começa a contar a história num tom baixo, conforme a história vai chegando no ápice, então tudo aquilo cria uma atmosfera emocional. Sim. E como já existe o sugestionamento, a pessoa ela começa a falar mesmo, Jeová. Aí o outro lá atrás já se sente corrigido. Isso mesmo. Aí, aleluia, glória a Deus. Então assim, foi criado uma realidade paralela em que a pessoa que expressa é porque está cheia de espiritualidade. Aí O que não já tem inveja do outro. Sim. Que eu fui desse ambiente, é assim que funciona. Um já fica com inveja do outro, o outro já falou, fala Jesus. Aí deixa eu falar também para eles ver, porque a atenção é o ego. Sim. O cristianismo ele tem como centro da fé o ego. Só que isso é inconsciente, as pessoas não percebem. Então deixa eu levantar, deixa eu fazer uma firulinha aqui para eles me verem. Por quê? Porque existe uma descarga emocional no ambiente, a música, a voz, o tom da pregação, e aí um já levanta, já começa daquela rodopiada, aí o outro, aí pronto, aí tá todo mundo num frenesi emocional, falando em línguas, aí uns deitam no chão, uns desmaiam, tá entendendo? Mas nada daquilo é verdade, só que para a pessoa que está passando por aquilo, é verdade para ela. Isso que é o interessante. Por isso que você fala, você sai, eu já senti muito a presença, mas não é que você sentiu a presença, é que você foi sugestionada pelo ambiente, que estava sobrecarregado disso. Mas olha só, quando eu fiquei lá 24 anos,
Eu assim, apesar de ser professora, de ser muito envolvida, mas as pessoas falam assim, Samanta, você não é batizada? Eu não sou, nunca falei, nunca vivi essa revelação, nunca senti desejo, esses negócios aí nunca, não é? Enfim, mas eu em muitos momentos tive sonhos e concretizaram mesmo, como se fosse, eu tinha visto uma realidade, em sonhos, não foi um, não foi dois, não foi três, sonhos, até assim esse lance de tomar uma decisão muito séria na minha vida, eu sentia sempre algo dentro do meu ser, minha filha, não faça isso. Mas aí é você como indivíduo. Foi. Não por influência do meio. Sim. Aí é espiritualidade. Sim, sempre aconteceu. Agora, assim, em questão do externo, nunca senti, nunca fui, nunca falei, nunca vi. Assim. Então, apesar de uma certa espiritualidade que eu tinha, como era vista lá, ainda faltava algo, eles diziam, ainda faltava algo em você, faltava algo em você. Que é o batismo do Espírito Santo, que é a visão, a revelação, esse negócio aí. Então, assim, mas eu louvo a Deus porque tudo foi assim muito particular, né? E eu sempre naquele segmento ali que sou eu assim e acabou. Não é porque no caso como você é uma pessoa honesta, então assim, você não via sentido em ficar fingindo. Não. Só que na verdade todo mundo ali estava fingindo. Só que aí que está a parada do frenesi emocional. As pessoas não têm consciência de que elas estão encenando. Porque elas estão sugestionadas pelo ambiente. Tudo isso foi programado para aquilo. Então levanta um, aí vem um pastor, começa a rodopiar. E aí, poxa, eu também sou espiritual. Eu também amo a Deus. Eu sei que Deus também me ama. Deixa eu demonstrar isso de alguma forma. Como se demonstra aqui? Fazendo isso, fazendo aquilo. A externalização da espiritualidade. Tudo isso é inconsciente. Aí você vê, eu mesmo falava em línguas. O Rodrigo falava. Tá entendendo? Eu falava. Só que na verdade, por quê? Porque a descarga emocional do ambiente ela é tão intensa. Porque fala do amor, então são coisas que mexem no emocional. E você é sugestionado. Eu não cheguei nesse nível, não. Não, mas é o que eu falo, você é sugestionado. Então você fica com aquela emoção dentro de você e você extravasa da forma como o ambiente, como o ambiente permite. Porque na verdade, tipo assim, quantas vezes em rodas de oração eu chorava de verdade. Eu chorava de colocar a cara no chão. Mas tudo era eu e o Criador. Então você fica no ambiente com a sugestão, com sugestionamento emocional, todo mundo vai se extravasar de alguma forma. Eu nunca vi sentido ficar rodopiando. Eu sempre achei isso muito parecido com macumba. Sim. Tá entendendo? Mas eu não tenho essa tradição da macumba, eu não passei pela macumba, porque na verdade isso veio realmente dos centros, dos terreiros, né, para dentro da igreja e foi implantado ali. Então, opa, estou com o Espírito aqui, mas é o Espírito Santo. Eles chamam de reteté de Jesus, que eles falam. Só que tudo aquilo ali estava no inconsciente. Então qual era a forma que eu tinha de me expressar? Era a forma como eu me expressava com Deus nas minhas orações. No meu vazio, no meu sozinho. Como eu orava sozinho? Era colocando a cara no chão e chorando copiosamente. Está entendendo? Então quando vinha essa descarga emocional em mim, era a forma como eu extravasava. Mas não é porque eu estava cheio, está entendendo? Estava cheio da unção, não, eu estava sugestionado pelo ambiente. Então se você criar um ambiente totalmente sugestivo, você faz o que você quiser. Você manipula qualquer um. E aí chega uma hora, tipo assim, se passar um pastor aqui batendo o paletó, tem 3 combinados ali que vai cair. Se bater em você não cair, está em pecado. Então você, inconscientemente, você entra na sugestão. Nunca consegui sentir esses negócios. Olha, isso é tão profundo que o Rodrigo está falando, que assim, eu quando também estava lá, eu falava. Eu sabia orar igualzinho o Davi Miranda. Eu ouvia rádio, o Davi dormia ouvindo aquela rádio. Mas como é que você fala em outra coisa diferente? Você aprende, você quer que eu fale até agora. Sugestão, filho, é sugestão. É sugestão emocional pura? Eu falo até agora, né? Pessoal não precisa entender. Não, porque assim, você tá sobrecarregado emocionalmente. Aí eu falava assim, gente, por que eu nunca faço? E eu ficava, gente, Não, mas aí que tá. Por que você nunca fala? É porque você fica esperando vir algo externo a você
e te conduzir a falar. Não, mas nunca vi. Quando, na não. verdade é algo interno, entendeu? Algo interno, você fica sugestionado. Porque gente, sim. Então assim, quando eu tô orando aqui a Deus, com o meu coração sincero, as pessoas, não quer dizer que as pessoas que têm sejam pessoas falsas. São pessoas que são influência do meio. Elas recebem essa influência do meio. Então eu estou aqui no meu louvor a Deus, estou aqui com o meu coração sincero diante dele, arrependido dos meus pecados, estou orando, e de repente eu sinto essa emoção. É uma emoção, a emoção é verdadeira, é genuína. E como eu extravaso essa emoção? Da forma que eu aprendi, falando em línguas. Por quê? Eu estou com uma emoção tão grande dentro de mim que ela é indescritível. Então eu começo a balbuciar. E o ambiente favorece isso. Não é que são pessoas que, vou fingir. Não, elas estão vivendo aquela verdade delas, mas conforme a influência que receberam. Não, porque o pastor falou que quando eu sinto essa emoção é porque eu estou cheio do Espírito Santo. E falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Então, deixa eu falar em línguas aqui. Aí você está sugestionado a ficar ouvindo pessoas falar isso o tempo todo. Você está na vassourianda, se tu me canta, tu me leva. Então assim, você entra na lavassura e você fica. Então isso vem na tua memória e você vai reproduzir aquilo. Entendeu? Você vai reproduzir. Porque o emocional é o pior inimigo do homem. São as suas emoções, elas se tornam cativos. Entendeu? Ela faz você fazer coisas que não tem lógica nenhuma. Foi assim que surgiram as inquisições. Você queimar mulher só porque mulher. Porque a mulher é bonita, vamos queimar ela porque ela é bonita. Louco. Ela é bonita, ela não é do diabo. Porque ela leva o homem a pecar, vamos queimar ela, é bruxa. Está entendendo? As inquisições eram tudo baseadas nisso. Nessa doutrina coletiva, entendeu? Até curandeiras, pessoas que assim. Curandeiro, médico, artista, tudo. Você desenhasse um corpo humano. Se você tivesse um gato, você já estava em risco de vida. Se você tivesse um gato naquela época, já era perigoso. A gente vê o quão longe chega O emocional. Da Controle das manipulação. Exatamente. A peste negra mesmo, né, foi resultado da igreja. Ela disse que os gatos eram animais demoníacos e mandou matar todos os gatos da Europa. Aí os ratos Os proliferaram, resultado, peste negra. A peste negra seja como? Que a igreja mandou matar todos os gatos da Europa porque eles eram animais que eram usados em rituais satânicos. Você vê que toda figura de bruxa tem um gatinho preto igual? Como você estava falando, que a ignorância faz, né? E você vê que assim, na Idade Média, não tinha as condições de sanidade, de limpeza já não eram boas, né? As pessoas faziam as necessidades na rua. Aonde que é isso? Idade Média. Né? Então assim, Quem tinha uma latrina era rico. e assim, por que se conserva uma curiosidade, né, que eu estava lendo que era legal. Por que as pessoas conservavam as roupas no banheiro, né, naqueles grandes palácios? Porque dentro daquele banheiro, daquele banheiro ali que seria hoje pra gente um armário, tinha um local de fazer as necessidades físicas. Então subia a amônia conservava a roupa. Então, naquela época era. Então assim, hoje a gente vive Num palácio. Num luxo. luxo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Amém. Amém. Parou, Xé. Pode encerrar.